Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata, a mesma onça roncou, fez tremer a terra. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. Muito boa noite. Abrindo a live, falando dessa mãe que nos ensina, chamando essa força feminina, que é a força da natureza. Que hoje aqui, com um convidado mais que especial, que é o Marcelo, para a gente conversar um pouco sobre as várias nuances da educação para uma nova terra. E afinal de contas, quando a gente fala de educação, de uma boa educação, o que de fato a gente fala a respeito? A gente fala a respeito de melhores recursos. Quando a gente fala de uma boa escola, a gente usa qual régua para medir os educadores? Quando a gente fala a respeito de educar um ser, a gente tem educado esse ser para fazer, para ter, ou de fato para que ele possa ser sua melhor versão? Quando a gente fala a respeito de educação, a gente restringe esse ambiente educacional a uma sala de aula? Ou a gente cultiva nesse ser que aprende, inclusive cada um de nós, a presença de poder aprender de absolutamente todo espírito que passa encarnado por nós? A gente cultiva valores através da educação? Ou a gente cultiva ambição? A gente cultiva, de fato, o interior imaculado, sagrado, coração da criança, inclusive da criança espiritual que somos? Ou simplesmente toda essa parafernália externa que só leva esse coração a ser menos ouvido ao longo da vida, que só leva esse coração a ser ignorado e invisibilizado na própria percepção de quem caminha com ele? Então, aqui, com essa retórica de começo, eu vou convidar o Marcelo para se juntar a nós. E lembrando que todo esse tema, ele vem inspirado em uma frustração. Olha que interessante. Olha como as frustrações podem ser boas. Qual é a frustração? A gente resgatar e perceber que a gente não consegue resgatar cada um dos seres que sofrem. Que verdadeiramente o resgate vai acontecer quando o ser humano for resgatado. Quando o ser humano for resgatado, inclusive a respeito da educação, inclusive a respeito dos valores, inclusive a respeito da humildade, inclusive a respeito do que quer que seja que você consiga colocar nome que previna vítimas. Aí então, de fato, a gente deixa de ter a necessidade do resgate da vítima mestre animal, do resgate da vítima mãe natureza, porque o ser humano se resgatou. Então, olhem que interessante, porque tudo isso surge de uma frustração. E aqui com isso eu quero deixar que a frustração, a adversidade, o dito problema, nem sempre é algo, são coisas que a gente deve ter aversão. Eles são oportunidades. Através dessa frustração de olhar, isso pode ampliar a nossa consciência para dizer, e com a ajuda da Jetsuma, minha professora, de olhar e realmente perceber que algo maior tem que acontecer. E esse algo maior é a educação. A educação que não se restringe a uma escola, a educação que não se restringe à criança, a educação que inclusive prepara o adulto para educar essas crianças da nova terra que já chegaram. Para falar sobre tudo isso, eu vou chamar aqui quem realmente pode colocar para nós um pouco mais de respostas e não perguntas, como eu tenho deixado aqui. Ele já está conosco. Agradeço a presença de cada um de vocês nessa conversa, que eu tenho certeza que acrescentará muito para nós, independente de sermos educadores, pais e crianças espirituais. Marcelo, boa noite. Eba! Muito feliz de estar aqui com você. Vou colocar aqui, mirar um pouco essa câmera. Muito contente de estar aqui, muito bem-vindo.
Agradeço muito a tua disposição para conversar com a gente sobre esse tema que eu estava comentando um pouco antes. Vem realmente de uma frustração e de um chamado de olhar e falar: a gente precisa de alguma coisa maior, a gente precisa fazer mais. E como é que a gente faz isso? E como é que a gente toca nesses lugares também que hoje já estão delimitados com alguns significados que eu sugiro que a gente reveja aqui também nessa live. Enfim, Marcelo, passo a voz para você para que você possa se apresentar para o público do Vale da Rainha. E outra vez, só registro aqui imensa alegria pela tua disposição e disponibilidade. Patrícia, me sinto com um espírito engrandecido pelo seu convite e pelo espaço que você abriu para a gente conversar. Desde do ano passado, a gente começou essa conversa e isso só tem alimentado em mim uma vontade infinita de fazer parte e contribuir com o trabalho maravilhoso que vocês fazem no Vale da Rainha e que é um trabalho de educação, né? O trabalho de resgate, principalmente no tempo que a gente vive, ele é um trabalho essencial. Educação é um pouco hoje, nos dias de hoje, no mundo de hoje, um resgate contínuo de uma essência generosa que a gente tem perdido por sermos atropelados pelas coisas da vida, né? E o trabalho com criança e a relação com criança é muito maior do que um resgate. A gente não está falando de um resgate, de um presente, porque para elas ainda nada foi perdido, mas é o resgate da possibilidade delas viverem um futuro digno, que é o futuro que elas próprias vão construir, né? Então, é um resgate que é quase uma missão de salvar um futuro para as crianças. E o nosso resgate presente, porque não existe educação, não existe educação sem a consciência de que a gente faz por nós. Uhum. Quando a gente educa uma criança, a gente não educa as crianças com as coisas que temos, mas sim com as coisas que somos. E isso é um mantra que a gente não pode perder e não pode se afastar. As crianças precisam de nós inteiros e inteiras para conseguirem sentir a verdade do mundo que a gente quer passar. A verdade não nos atravessa se a gente não acredita nela. E educação é esse espaço de atravessamento. O espaço de atravessamento das coisas que o mundo nos diz, como a gente traduz e como a gente presenteia as crianças com aquilo que chamamos de educação. Portanto, educação é resgate, educação é presente, educação é presença. De novo, porque a gente não ensina as coisas com o que temos, ensinamos as coisas com o que somos ou com o que podemos ser, que é mais libertador quando a gente acredita assim. Ser o que podemos ser, não o que devemos ser. O que podemos ser é assumir a nossa grandiosidade a cada instante. Que bonito, Marcelo. Bonito escutar tudo isso, porque quando a gente muitas vezes se refere hoje à educação ou à pedagogia, sem que ela tenha se transformado e se atualizado para o mundo que a gente vive hoje, para essa transformação de mundo que a gente quer, para que esse futuro não seja perdido dessas crianças que não precisam ser resgatadas, como você falou, porque já trazem nela isso pulsando. Muitas vezes na pedagogia convencional, muitas vezes na educação convencional, a gente vê crianças tolhidas e vê pais que ainda não estão preparados para essa potência da criança, principalmente dessa encarnação, se eu posso usar esse termo aqui, dessa manifestação da criança nesse tempo, onde parece que elas já vêm mais preparadas para lidar com situações que elas precisam mudar ou não aceitar. Então eu percebo hoje crianças chegando com uma conexão absurda com a natureza, uma conexão absoluta transcendente com o mestre animal. E mestre animal porque eles nos ensinam amor incondicional e perdão, nenhum tipo de seita, nenhum tipo de radicalismo envolvido com isso. E percebo que muitas vezes, ou seja, essa pedagogia convencional, a gente fica frustrado dentro dela, podando a criatividade das crianças e não permitindo essa manifestação. E aí também noto que muitas vezes nessa educação a gente conversa e fala a respeito de crianças que precisam estar freneticamente envolvidas em atividades e que estão voltadas na sua educação para o ter. Então essa educação vai zelar pelo que deve
essa criança ter no futuro, e não no que ela já é e no que ela pode continuar sendo se nós não a roubarmos dela mesma. Então, escutar você, ou seja, realmente faz o meu coração bater mais forte, sabe? Pulsar, de realmente compreender, entender, ver, enxergar que existe gente como você trazendo um conteúdo libertador para a criança e também para o adulto. E aí, dentro disso, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse ter, ou seja, hoje existe tanta preocupação a respeito do que prover para essa criança, do que oferecer para essa criança, dessas atividades que não param para as crianças. E aí eu vejo que a atividade simplesmente de poder contemplar a natureza, de poder estar na presença de um mestre animal e não dentro de um zoológico, simplesmente poder contemplar uma vida livre, tudo isso está sendo arrancado porque o próprio ser humano, eu vejo muito difícil a gente falar da educação da criança sem falar da condição do adulto. Então, eu vou colocar o tema dessa forma bastante abrangente para que você pincele alguma dessas, o que te chamou o coração falar a respeito, porque realmente eu acredito que a gente precisa não de uma live, mas de um seminário com você, de vários workshops para abordar tudo. Ai, é tão difícil na medida que a gente vai, que a gente percebe, né, como as situações e como as relações têm se estabelecido. A gente não pode deixar o movimento do desespero, né, se apropriar do nosso espírito, porque a gente precisa resistir, sabe, a isso. E o processo de resistência é um processo de autoconsciência. A gente vive uma sociedade que deslocou a concepção da experiência, dessa experiência que é a suspensão do juízo, suspensão do automatismo da ação, né? O cultivo da delicadeza, do encontro, do silêncio, o cultivo da escuta, a contemplação, o engrandecimento dos pequenos momentos, o agradecimento a todos os momentos. A gente transformou essa experiência de vida numa coisa, né? Numa experiência que é uma experiência que fragmenta, uma experiência que segmenta, uma experiência para poucos e poucas. E essa experiência se compra, essa experiência ela está dentro de lugares específicos que são lugares que nos distraem da real conexão, nos distraem da verdade que está posta para a gente ser quem podemos ser. Então, as crianças, elas nos trazem, ou elas resgatam em nós o convite para a gente ser e estar no mundo de forma mais sensível, de forma mais generosa, atenta, cuidadosa. Elas nos resgatam a importância da experiência do cada instante, do momento presente, do miúdo e da intensidade potente que o aqui e o agora nos oferece. As crianças sabem disso. As crianças vivem essa experiência. As crianças vivem a experiência do acontecimento. É só o presente que existe. É a formiguinha que vai passando, é a borboleta que está voando, é a areia que você faz um castelo, é o subir na árvore, é o inclusive ficar em silêncio, né? sem nomear se a criança está em tédio ou não. Mas as crianças, elas vivem a possibilidade da vida no gerúndio acontecendo lá diante delas a todo instante. E o adulto desaprendeu a viver dessa forma, né? E tirou a essência dessa experiência de viver e tentou, de alguma forma, reproduzir esse sentimento em lugares que não eternalizam ou não transformam a sua alma, né? Condicionando o conceito da diversão, do amor, das amizades, da parceria, da contemplação da vida em lugares que são artificiais para a essência do viver. A grande luta da educação dentro de uma escola é que a escola não seja um espaço do adulto. É que a escola seja o espaço da criança, o espaço onde
a criança ensina aos adultos, ou reensina aos adultos, ou resgata dos adultos essa condição intensa do que significa viver o aqui e o agora, a experiência. E daí o adulto tenta a todo instante, para si, resgatar essa infância. A relação que se estabelece hoje desenfreada com o consumo, como a gente entende a natureza, como a gente se alimenta, como a gente fala sobre as crianças, como a gente fala sobre as nossas parcerias amorosas, como a gente se relaciona com as amizades, é todo um processo de um ego enfraquecido pelo distanciamento da infância, né? De um ego que busca a todo instante um prazer, que é um prazer egocêntrico. Ontem você me falou uma coisa e que fez muito sentido para mim. Eu sabia que em algum momento eu ia entender isso com o coração, mas é isso. Chega de sonhar para si. Os sonhos, eles precisam ganhar a grandiosidade da coletividade. Chega de ter sonhos que só alimentam a própria vida. Os sonhos, eles precisam ser sonhados juntos e juntas. Então, o adulto precisa olhar para a criança e aprender com a criança que o sonho dela é que as coisas continuam encantadas pelo amor. O calor que a criança encontra na hora que ela precisa ser encorajada, na hora que ela precisa encarar um desafio, está na palavra dos adultos e adultas que a amam. É uma equação que parece simples de ser resolvida. É só a gente deixar as distrações passarem, deixar a vontade de ter passar. Não são coisas que nos fazem feliz, são as pessoas, são os animais, é a natureza, é um prato de comida, é quando a gente percebe que existem pessoas que querem fazer o bem. Isso nos alimenta, né? Então, eu sonho com uma escola que cultive o simples e que, de alguma forma, consiga deslocar a noção da sua função de educação, porque a escola não é o ensino do conteúdo. A escola não é o conteúdo. As escolas são as relações. Então, eu sonho com uma escola da relação feita para pessoas que conseguem fazer a conexão de que minha própria vida está acontecendo nesse lugar, embora eu não esteja, né? Porque é isso, né? Nas cidades grandes, quando se escolhe uma escola, você contrata um serviço que alarga a sua importância socioeconômica, né? Aqui eu estou falando das escolas particulares. E a escola, ela tem que ser um alargamento da sua espiritualidade, no sentido da sua humanidade. Então, sonhar com uma escola que desperta as crianças para as coisas simples e fazem com que elas cuidem do presente, pensando que o presente pode ser o futuro delas, isso é uma missão, é uma tarefa. Sim, e muito bonita também, ou seja, a gente pensar nesses aspectos sublimes, né? Porque geralmente quando se considera a escola, se considera justo o que você colocou, conteúdo, se considera de alguma forma o valor daquela mensalidade, ou seja, como se fosse uma prova social do melhor que está se dando para o filho ou para a criança, enfim. E aí, Marcelo, no tópico da escola, eu algumas vezes tenho uma insegurança de que a gente, ser humano, nós estamos terceirizando muitas responsabilidades nossas. Por exemplo, a da educação. Então, eu quero colocar aqui um aspecto que você trouxe à escola, como, ou seja, essa entidade de educação, com todos esses olhares
tão sensíveis que você apontou. Agora, o que eu gostaria também que você falasse um pouco a respeito, eu entendo que cada um de nós ensina. E eu entendo que a escola seja um lugar que a gente pensa nessa educação formal, mas eu também entendo que existem ambientes de aprendizado que as crianças hoje estão sendo poupadas. Ou seja, ambiente de aprendizado como a natureza, ambiente de aprendizado como não estar em um brinquedo, mas estar em uma brincadeira. Ambientes de aprendizado como as relações, como você colocou. E aí, outra vez, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa terceirização. Eu entendo que existe uma responsabilidade da escola, mas eu também entendo que existe uma responsabilidade de cada ser humano que nós somos, de poder oferecer, pelo exemplo, a educação para quem veio depois de nós. E eu sinto que muitas vezes esse espaço ele fica invisível dentro de nós, como se essa responsabilidade fosse do outro, ou seja, da educação na escola. Então, esse é um ponto. E o outro ponto do ambiente de aprendizado. Então, a partir da hora que eu entendo que a escola, sim, ela tem uma importância e a gente não pode tirar essa importância dela e a gente precisa entender esses aspectos sublimes, esses olhares sensíveis. Mas que também existem ambientes de aprendizado que hoje nós muitas vezes desconsideramos, até porque o ser humano adulto se tornou muito ocupado para educar a própria criança. E aqui peço desculpa pela fala um pouco mais dura, talvez, mas realmente para trazer uma urgência. Aqui nesse serviço que se desenvolve, a gente vê absolutamente, é emergencial que a gente desperte. Não é algo que a gente possa pensar, dizer, bom, se eu tiver tempo para isso, eu vou pensar no que a Patrícia, no que o Marcelo estão falando. O planeta está implorando. As águas estão implorando, as florestas estão implorando, a saúde do ser humano está implorando. Então, enquanto a gente realmente não conseguir falar as coisas como elas são, e muitas vezes realmente colocar panos quentes em cima e falar coisas pela metade, às vezes eu sinto que as pessoas não têm ideia da gravidade do que está acontecendo nesse instante. Então, eu peço licença por usar reflexões mais duras, mas queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa responsabilidade de cada um e desses ambientes de aprendizado. Como você olha tudo isso, Marcelo? Porque eu vejo difícil a gente falar, ame a natureza para uma criança, e a criança não sabe o que é natureza. Ela acha que a maçã vem de uma prateleira do mercado. Ai, ai. É tão difícil. Tá tão difícil. E Ai, não, em todo caso, concordamos. tá muito difícil, né? Porque nós temos crescido, né? E crescido aqui, não paramos de crescer, mas a gente tem crescido com um individualismo muito naturalizado, né? A gente tem naturalizado o individualismo, a gente tem naturalizado a fragmentação, a gente tem naturalizado processos violentos e de abuso com pessoas, com a sociedade, com a natureza, com os animais. E dificilmente a gente encontra, e quando a gente bota o dedo na ferida, né? Quando a gente fala a real, a gente é acusado de sermos radicais, né? Ou a gente é diminuído por alguma contradição que não contradiz e apenas combate. Então, veja, de fato existe uma terceirização. E aqui a gente está falando, né, especificamente, e é bom também fazer esse recorte, de uma classe média. Né? A classe média ela tem um privilégio, e que esse privilégio não é bom, né? Um privilégio de terceirizar, porque ela pode dar para a sociedade aquilo que ela não quer. Ela joga fora, né? Sem entender o que significa jogar fora. Né? A terceirização hoje, para mim, é um ato de jogar fora. Não é um ato de deixar a outra pessoa ser responsável. Então eu vejo quando famílias botam crianças em escolas particulares que fazem promessas de futuro para as crianças, né, bem petulantes, ou que se dizem o último bolacha do pacote da inovação do século XXI, o que as famílias fazem é jogar fora uma oportunidade
ou terceirizar a oportunidade de participar da educação de filhos e filhas, olhando para o seu filho e para a sua filha e tentando entender se ele realmente, se as crianças realmente precisam mesmo daquilo que o seu privilégio pode oferecer. As famílias precisam olhar para seus filhos e filhas e tentar escutar uma voz que não é dita e que provavelmente está dizendo: eu não quero uma escola da moda, eu não quero uma escola cara, eu não quero um passeio no shopping, eu não quero ir ao zoológico, eu não quero, não quero. Eu quero outras coisas. Eu quero o amor. E a derivação desse amor só pode ser o reencontro com a sua criança interior. A derivação desse amor te coloca um espelho na frente que faz você enxergar no seu rosto o rosto das pessoas que você ama. Então, o que a gente tem vivido hoje é nós vivemos uma sociedade que tem medo de olhar para aquilo que tem construído, que é violência. A gente não fala dentro das escolas sobre a importância e a urgência da gente discutir as florestas. O máximo que acontece, e eu acho muito engraçado e trágico, né? Engraçado não é bem a palavra, mas é trágico no sentido tragicômico, né? Mas não adianta a gente falar com as crianças sobre descarte dos lixos, do lixo que se produz dentro de casa, né? Dizendo que a gente acolhe esses materiais e leva lá para o latão, né, no supermercado, e entra de novo no supermercado para comprar mais material para ser descartado. Então, é uma conta que não fecha e a gente precisa falar nisso, porque não adianta falar de descarte de materiais se você não fala do lixo que você consome. E aqui o lixo que você consome são as comidas nas prateleiras, né? Não adianta você cuidar do seu animal domesticado dentro de casa e ter uma alimentação que, de certa forma, fomenta a violência do animal. A gente precisa falar sobre isso. Exato. Não adianta a gente falar e chorar pela Amazônia Exato. ou pelos nossos rios, né, se a gente continua incentivando a produção agropecuária. Não dá. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar. Ninguém aqui vai bradar, porque eu acho que é uma mudança, que é uma mudança político-social, mas é também uma consciência quase que espiritual também, e que leva um tempo para ser percebido, mas hoje as pessoas não querem nem ouvir. Dentro das escolas que eu conheço e trabalho, as pessoas não querem ouvir falar sobre veganismo, sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade de consumo. As pessoas não querem ouvir a gente falar sobre as marcas de roupa. As pessoas não querem ouvir. As pessoas dizem que são, e as pessoas estão sempre no discurso que é individual. Uhum. Eu já vi muitas vezes pessoas falando em escolas particulares, né? Que falando de forma muito negligente que quando a criança não come na escola ou que as crianças passam fome. Que mundo que a gente vive? Nós temos 30 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Passar fome não é negar a comida que você pode escolher. É diferente. E a gente precisa de algum jeito falar sobre isso. Porque a gente, por conta do individualismo, a gente tem perdido a sensibilidade de ler o que a sociedade precisa. Uhum. Agora, é uma grande tarefa da escola, né? Porque a gente tem escolas particulares prometendo mundos e fundos. Sim. E, de certa forma, essa promessa anula ou esvazia o sentido da escola pública existir. Porque a escola pública, ela se ressente daquilo que a escola particular não tem, portanto, ela nasce já devendo para uma educação que ela não vai ser capaz de reproduzir
desse jeito. Principalmente porque não pode existir uma norma, uma escola igual para todas as pessoas. As escolas deveriam atender às suas microcomunidades. As escolas deveriam atender e fazer leituras daquilo que é próprio para o seu bairro, para as pessoas que estão ali. A gente precisa parar de correr atrás das escolas. Eu falei isso outro dia num post, quando eu postei a escola do meu filho, que é uma escola linda, na natureza. Essa escola resgata os animais que estão em situação de risco das ruas e faz as crianças cuidarem. É uma escola vegana, é uma escola que não é conteudista, né? E aí as pessoas começaram a falar, que escola do sonho, que escola do sonho. Não é sobre escola, é sobre educação. Sim. Aquela escola entendeu que fazer uma educação diferente significa ouvir o que a comunidade tem para dizer. A escola vizinha pode ser uma escola diferente e encantar os olhos das pessoas. É isso que a gente precisa fazer, ouvir a comunidade. Mas para ouvir a comunidade, a gente precisa atender aquilo que é público. E o que é público, em primeiro lugar, é a vontade de estarmos juntos generosamente. Então é ali que a gente tem de ficar. A mudança na educação é uma mudança que não é fácil, né? Devia ter um Ministério da Educação junto com o Ministério do Amor, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo, não conecta, né? O Ministério da Empatia, o Ministério do Amor, tinha que estar junto. Junto. A política pública ela tem que ser feita por pessoas que entendem as pessoas, que escutam as pessoas e que não queiram normalizar uma educação para o país todo. A comunidade ribeirinha no Amazonas, ela tem de viver uma experiência escolar diferente de uma escola em São Paulo, num bairro X em São Paulo, entende? Tem de ser diferente. E por que tem de ser diferente? Porque professores e professoras têm de ser os agentes que vão fazer essa transformação. A transformação não começa de uma grande gestão, ela começa da gestão da sala de aula. É na sala de aula, é o currículo que acontece. Então é lá, dentro da sala de aula, que tem de nascer a necessidade da mudança coletiva. É no chão da escola. Sim, sim. É interessante quando você coloca desse indivíduo, porque é quase um paradoxo. A gente precisa enxergar o indivíduo, mas ao mesmo tempo não fomentar apenas o que é individual. Então, outra vez, ou seja, o tempo inteiro tendo uma presença muito forte para que o indivíduo não seja uma massa num coletivo, ou seja, que ele não perca o rosto, e ao mesmo tempo a gente entender, compreender que essas opções todas não podem inviabilizar a sociedade, que cada ser pode contribuir com seus talentos. Então, eu vejo que é quase como se fosse uma pegadinha cósmica, sabe, Marcelo? De se olhar e falar assim, o indivíduo precisa ser visto, mas a individualização, ou seja, tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai para onde? Para o egoísmo. E aí eu percebo que... Ah, Lê, tá aqui, que graça. Eu percebo como é absolutamente importante que a gente, no nosso processo também, a gente realize, até na educação, do ponto de vista do educador que cada um é, dentro desses ambientes de aprendizado que cada um, de alguma forma, sustenta, seja na casa, seja como se movimenta na vida, seja onde quer que seja. A gente ter a clareza de que o indivíduo, se a gente zela só, se a gente simplesmente coloca que o indivíduo, ele precisa ser zelado, a gente está falando só do egoísmo. Se a gente está falando só que essa é uma opção individual, como que existe uma opção individual de, por exemplo, consumir esse tanto de plástico, ou seja, de gerar esse tanto de lixo, de ter um consumo exacerbado, se não sou eu que vou pagar pela conta do que eu estou fazendo? Como que eu posso chamar isso de opção individual? Então, eu noto, Marcelo, que dentro de todas esses... Eu noto também que na nossa conversa você traz a perspectiva da escola e eu termino trazendo essa perspectiva da educação informal, como o Vale da Rainha se propõe a fazer como um ambiente de aprendizado, levando, ou seja, essa responsabilidade para cada um de nós e não só para o educador na escola, e realmente, ou seja, agir condizente ao mundo que a gente quer. Porque eu também noto que ou seja, você não encontrou essa escola por acaso.
Essa escola do teu filho, eu entendo que ela ressoa em você os valores que você e a tua esposa têm. Então, outra vez, eu vejo que se a gente não focar nos valores, se a gente não focar em transcender o egoísmo, respeitando o indivíduo, mas sem encerrar em opções e escolhas individuais, a gente simplesmente continua girando a máquina, a gente não desmonta a máquina. E eu sinto que a gente precisa desmontar essa máquina. E para desmontar isso, alguém falou por aqui também, precisa ter coragem. Precisa ter coragem porque muitas vezes eu noto, eu queria a tua opinião a respeito disso, porque essas escolas elas estão inseridas em todos os lugares. Elas silenciosamente elas estão brotando em lugares diferentes. Cada hora eu escuto de uma escola diferente que adotou o veganismo, uma escola diferente que adicionou a filosofia no ensino médio. Ou seja, são frentes diferentes acontecendo, dizendo que isso tudo está acontecendo. Agora, o que eu gostaria é que o ser humano, o adulto, tivesse coragem de olhar para isso realmente como algo que é do futuro, para que o encantamento da criança não se perdesse, para que esse futuro que a gente quer não se perca dessa criança que hoje não tem nada perdido, mas que a gente como adulto pode colocar a perder. Então, eu noto, sabe, como realmente essa questão da individualidade é algo que é um paradoxo para mim, para ser olhado, porque, de novo, a criança tem que ser olhada como indivíduo e como cada ser humano, e como cada mestre animal, e como cada planta, e como cada ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender que essa individualidade tem limites, principalmente se a gente gera com isso uma sociedade egoísta. Marcelo, sobre valores, como que você vê o papel da escola em relação aos valores? Porque, como você já colocou, o conteúdo é algo que a gente vai ter ali, só que eu não sinto que seja o fio condutor. Eu sinto que o fio condutor seja os valores, senão a gente cria uma sociedade que simplesmente age em função de um conteúdo que está pré-estabelecido, como que deve ser feito, e se não fizer daquela forma, então vai ter uma lei, vai ter uma punição, vai ter algo que aquele ser vai ter que pagar por não fazer o que estava esperado dele. Como é que a gente coloca essa questão dos valores nessa pauta que a gente está abordando aqui da educação para uma nova terra? Como que os valores são inseridos na escola? Como que os valores são inseridos na nossa vida para que a gente seja um agente de educação na vida das crianças? Como que você vê isso acontecendo? É tão importante as coisas que você acabou de falar, porque a vida em grupo, né? As crianças aprendem no espaço da escola. As crianças dentro de casa, elas vivem um contexto que é o contexto da formação da sua intimidade, da formação e da estrutura daquilo que é a sua individualidade. E aqui a gente está falando de uma individualidade que é a constituição espiritual da pessoa, né? Quem a gente pode dizer que temos sido. E quando ela vai para a escola, ela consegue se equilibrar, né? ou entender a sua representação diante do que é coletivo. Então, com as amizades, com os professores e professoras e com as coisas que se aprende dentro da escola. Então, veja a importância que a escola tem, porque a escola, ao mesmo tempo que dá sentido para a construção da intimidade, a escola abre o sentido, inaugura o sentido de sermos e estarmos em grupo, juntos, como uma pequena sociedade. A sociedade da criança é uma sociedade que tem como o valor o brincar. A sociedade da criança é que tem como um valor, né, o pular, o dançar, a literatura, as artes, a escuta, o colinho, o choro, a risada, a tristeza, a felicidade. A vida toda é possível na infância, ou deveria ser possível na infância. A escola deveria perseguir isso. Então, o que eu estou dizendo é um mundo que a gente sonha, uma escola, uma educação que a gente sonha. A escola precisa ser esse espaço da construção de uma coletividade que é própria das crianças. E as crianças, nesse jogo do coletivo para o individual, constroem, né, os valores que serão os valores que vão constituir as suas relações futuras. Então, os meus desejos
as minhas vontades dentro desse espaço de grupo, que aqui se chama escola, tem sentido? Eu preciso ser empático, eu preciso saber esperar, eu preciso escutar mais, eu tenho voz, como eu vou lutar pela minha voz, como eu resisto e argumento as minhas ideias. Então, a escola ela começa a fomentar nesse encontro, né? É o encontro do sol com o mar, né? Que faz o pôr do sol do amar. A escola é esse lugar. E aí, conforme as crianças crescem, né, e se tornam jovens e depois adultos, elas levam consigo, né, na sua origem coletiva aquelas relações. Só que essas relações elas vão sendo, logicamente, atravessadas por outras referências, pais, mães, uma outra comunidade, uma outra experiência coletiva, e as crianças vão assimilando tudo isso para depois criarem aquilo que a gente chama de caráter. A gente só consegue falar de um valor como ético depois que a gente desenvolve o caráter, né? Então, quando elas são contaminadas pelo impacto da presença das outras pessoas, pelo impacto da experiência que elas vivem, isso vai transformando as crianças, esses seres, em quem eles se dizem ou dizem que são. E ensinar valores, então, é ajudar as crianças a empilhar essas pecinhas que constituem a sua espinha dorsal. Agora, a gente não pode achar que valor é uma matéria que é ensinada dentro da escola, porque senão o valor ele vira a moral que quer moralizar, a moral que quer catequizar, eu vou usar essa palavra aqui, ela quer catequizar, ela quer transformar a todo custo. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque os valores se aprendem na observação. A gente observa as pessoas que não conhecemos, mas a gente contempla as pessoas que a gente ama. Então, contemplação e observação da ação das pessoas. Porque o nosso espírito, quando vê uma ação de uma pessoa, ele entende que é fruto de um processo de vida. E ele quer viver também esse processo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente pratica, com as falas que a gente profere, com os gestos que a gente faz. Nós, adultos, ensinamos os valores às crianças não como um conteúdo, porque tudo na educação vira um conteúdo, né? Não é conteúdo, é quem somos. E é por isso que a gente precisa, e eu falo isso para professores e professoras, eu não me canso de repetir isso. Vai ver um pôr do sol, vai deixar a água bater no seu pé, lava o rosto com a água de um rio, né? Aprende no olhar de um animal, escuta o que eles têm para dizer para você, contempla a natureza. Essas transformações sensibilizam a gente para o mundo e as crianças são o mundo. Então, não dá para ensinar valores dentro da escola tratando valores como conteúdo. A gente só a ação, a atitude são os valores que as crianças precisam aprender. Agora a gente precisa tomar cuidado também com a organização do espaço da escola, por isso que quando a gente dá dignidade para as crianças, e tem gente que não entende que é importante as crianças terem cadeira, é importante as crianças terem caderno, é importante... mas caderno é tradicional. Gente, as crianças precisam ter dignidade dentro da escola. Então a gente precisa construir o espaço. A escola é um espaço do abraço que o aprendizado te dá. Precisa ter dentro da escola espaços de encontro, espaços de silêncio, espaços, porque tudo isso são os valores que faltam na sociedade. Então não dá para a gente ser... E daí entra a palavra que é a palavra da educação, que é coerência.
A gente Uhum, uhum. só ensina aquilo que a gente é. Não adianta, e não adianta a gente pedir silêncio gritando para uma criança, né? Não adianta a gente fazer chantagem. Se você não come, você não vai ver televisão. São duas coisas totalmente diferentes. Se alimentar e assistir televisão. Que corrupção você quer constituir na alma de uma criança quando você faz isso? Então, a gente precisa se pensar, mas, de novo, tá difícil para a gente. Tá Exato. difícil para os adultos viver. Então, eu não gosto muito de dizer como fazer. Eu não sei qual é a escola ideal. Eu não sei como as famílias têm de fazer dentro de casa. Eu não sei como educar uma criança de 2 anos, porque a criança não está aqui comigo. A gente precisa ser coerente. Que voz te fala aos ouvidos quando você está lá com teu filho? O que bate no seu coração? Como brilham os seus olhos? E para a gente voltar a fazer assim, a gente precisa se inspirar. Se inspirar na literatura, se inspirar nas artes, se inspirar nas pessoas que querem fazer o bem, olhar a natureza, olhar os seres vivos, olhar... É isso. Falta simplicidade. A educação do século XXI é a educação da simplicidade. Eu tô vendo isso aqui na Ásia, Patrícia. Aqui na Ásia, as escolas são super conteudistas. Super conteudistas. Mas ninguém faz essa discussão aqui. Porque não interessa. Porque eles têm a natureza do lado deles. Eles têm os seres vivos do lado deles. Eles têm a espiritualidade do lado deles. Eu não estou falando de religião. A Sim, sim. espiritualidade está com eles. Eles moram, toda a família mora no mesmo local. Ninguém é abandonado. As pessoas compram as comidas que elas vão comer hoje. Não é sobre comida, é sobre plantar, é sobre colher, é sobre viver o presente. Então, é lógico, não dá para transpor isso, mas são os valores que estão ali e que encantam as ações. Então, Sim. é muita coisa. Bastante coisa, como eu comentei no começo, né? A gente precisa de um workshop com você, com vários seminários para abordar todos os temas e receber toda a tua sabedoria. Você sabe que nessa tua retórica, logo no começo, você falou algo que eu estou tentando resolver dentro de mim, eu vou pedir para você uma reflexão a respeito, porque talvez outras pessoas também de alguma maneira tenham essa visão, essa perspectiva que outra vez tua fala me levou a refletir. Quando você coloca que a criança vai para a escola e ali, em questão de valores, ela tem uma primeira como indivíduo, ao mesmo tempo ela encontra um grupo e ela começa a se relacionar com esse grupo e aquilo aqui são as minhas palavras, é uma mini sociedade. Isso vai para fora, então ela tem um sentido de coletivo, de como se comportar, de esperar, de falar, tudo isso acontece ali. E qual foi a questão que realmente você já me levou para refletir? Eu quero aqui a tua opinião, quero o teu olhar. Porque olha só, Marcelo, eu fiquei pensando, mas que interessante, porque a gente, como adulto e criança que passou por esse processo de um indivíduo dentro de casa para ser um indivíduo dentro de um coletivo na escola, independente, ou seja, de que classe essa escola, ou seja, de que peculiaridade, de que programa, de que conteúdo essa escola, a gente passou por essa inserção. E ainda assim eu noto que é absolutamente difícil a gente entender uma luta coletiva. E desde quando você falou isso agora no começo, eu escutei todo o demais que você falou e tudo me toca profundamente, inclusive nisso de já estar inserido na natureza e de como até os ritmos de quem está inserido na natureza são diferentes de quem está numa grande cidade que não sabe nem que fase de lua a gente está vivendo. Então, tudo que você me falou me tocou, mas especialmente isso, ou seja, como que você vê a dificuldade que a gente tem como indivíduo de, tendo sido uma criança que foi inserida nesse meio, que entendeu um coletivo, que era parte de um coletivo, de hoje ter essa resistência tão grande de entender uma luta coletiva. Porque eu vejo que essas lutas, ou seja, a gente se guiar por fatores que são individuais, egoístas, isso já anula a possibilidade da gente participar de uma luta coletiva. E aqui eu estou me referindo às crianças que somos, crianças espirituais, ou seja, esse momento onde a gente cresceu com esse aprendizado, mas mesmo assim não coloca em prática, aonde você vê que existe a
a falta de coerência, usando uma palavra que você colocou, para que o aprendizado tivesse realmente atravessado o nosso coração e a gente entendesse que a gente é parte de um coletivo, e se a gente é parte desse coletivo, não adianta eu querer ser feliz com outro sofrendo do meu lado, seja um mestre animal, seja a floresta sendo derrubada, ou sejam os meus amiguinhos, ou sejam pessoas que eu não conheço. Aonde você vê que existe uma quebra dentro desse aprendizado que é tão natural de fato, para a vida como ela se apresenta para fora das escolas. E não sei se foi clara também explicando tudo isso. Foi super clara. Porque se a gente se a gente observar uma criança, a gente vai ver que todas as lutas das crianças, todas as lutas são coletivas. A luta da criança é por brincar juntos. As crianças querem colocar colocar o grupo a favor do grupo. Exato. Ah, mas as crianças brigam. Ah, mas é lógico, porque dentro da coletividade, enquanto não se tem reflexão, crítica e capacidade, né? Capacidade é uma palavra bem ruim, né? Mas quando não se consegue, né, resolver os seus problemas, as crianças acabam se desentendendo mesmo. Mas a briga delas é sempre coletiva. As crianças sempre querem mostrar o que fizeram, mostrar o seu desenho, mostrar o seu brinquedo, mostrar um acontecimento dali. As crianças querem, elas querem. E eu sinto que a gente vai perdendo isso porque todo o discurso que é criado para a primeira infância, para a juventude, é um discurso da individualidade. Por que você vai à escola? Né? Quando a escola para avaliar, ela está falando do seu aprendizado individual, que vai ser usado naquele momento do exame. Só que não tem sentido eu aprender se eu não sou capaz de transformar as pessoas e o mundo. Então, a gente foi perdendo a essência que faz com que a gente não deixe de ser coletivo. Tudo o que eu aprendo só tem sentido se eu transformar as pessoas e o mundo. Então, a gente perdeu isso. E aí a gente passou a ser individual, porque quando você conquista um aprendizado hoje, você se torna melhor do que você já passa de fase. E isso é uma busca incessante por um aprendizado que é quase próximo a um consumo. E aí você nunca está satisfeito. Por isso, os centros de formação continuada, que fazem você achar que nunca você está pronto e você sempre precisa melhorar. Tal. Então, assim, o aprendizado, a gente aprende com todas as coisas. A gente aprende tudo. Tem gente que fala para mim, o Henrique, que é meu filho, né? Tem gente que fala para mim, mas ele não tá, ele deveria aprender equação, ele deveria aprender. A equação que ele faz é a equação das pessoas. Eu me junto a esse grupo, eu multiplico as minhas ideias, eu subtraio aquilo que eu vou precisar. Essa é a equação que ele precisa no mundo. Não é do conteúdo. Então, as crianças, elas aprendem aquilo que é da ordem da essência do conteúdo por meio da essência da intenção. E a gente foi perdendo isso, porque a gente deixou de acreditar que o aprendizado deveria servir ao mundo. Né? A gente precisa servir ao mundo com aquilo que a gente tem, dar ao mundo aquilo que a gente tem. Porque quando a gente dá, você dá a paixão pelo que você faz, eu dou a paixão pelo que a gente faz, as pessoas podem não se interessar pelo que a gente fala, mas elas vão se encantar em como a gente fala, elas vão ver sentido e nos respeitam por isso. Então, mas eu acho também, Patrícia, que a relação, o distanciamento com a natureza, né, a organização das cidades, né, o entendimento do que significa ócio, o entendimento do que significa férias, o entendimento do que significa trabalho, tudo isso nos afastou de enxergarmos as coisas simples que as crianças enxergavam. O mundo tem sido... na verdade, o mundo ele continua, né? Apesar de nós estar indo adiante, o que eu quero dizer é que nós temos esse
tamanho, né? As nossas, o mundo é muito grandioso e a gente é que tem de acompanhá-lo, né? Mas a sociedade está indo, ela não espera a gente, né? O mundo vai seguindo, apesar das nossas frustrações, apesar das nossas tristezas e insatisfações. É a gente que precisa brecar e dizer assim, o que me frustra, o que me satisfaz, para se recolocar de novo na importância que o mundo nos ofereceu. Então, a gente e entender que o que a gente tem vivido hoje são distrações que afastam a gente de enxergar a nossa chama interior, né? O nosso eu que não é violento e que de alguma forma tem sido apagado, e o não violento é o empático, é o amoroso, né? E a violência, ela não se expressa só na agressão, ela se expressa quando a gente não escuta uma criança, quando a gente não percebe os seres da natureza, quando a gente não percebe o que a natureza nos dá, né? Então a gente está sendo muito amortecido. A tecnologia para as crianças, o celular. Eu não quero aqui ser o tiozão, né, que fala larga o celular, né? O Henrique, meu filho, ele tem um celular principalmente para falar com a prima no Brasil que ele ama, com as avós e tal, e os amigos e amigas e tal. Ele tem esse recurso, mas as crianças estão muito presas nisso, né? Na palma da mão. É muito louco você ver que na palma da mão e na ponta do seu dedo está toda a intenção da sua vida. E o resto do corpo que nasce a partir da ponta do dedo, gente, né? E o olhar que pode enxergar tantas coisas para além da tela. Então, eu acho que a tecnologia também, de alguma forma, atrapalha os nossos planos futuros, sabia? Eu vejo as crianças conectadas demais ao celular e desconectadas demais à vida. Sim, sim. Aqui, Marcelo, com a proposta do centro educacional, quando as crianças vêm, eu sinto muito esse encantamento que as crianças elas ficam com o mestre animal, com a natureza, ou seja, de enxergar com o olho diretamente no objeto e não através de um outro objeto ter objetificado a natureza, entende? Esse encantamento que se apresenta é quando se sente realmente parte de algo que a gente também, como adulto, perdeu à medida que a gente foi indo, da mesma forma que esse senso de coletivo dessa primeira infância, dessa primeira inserção que a gente discutiu antes também. Então, vejo importante, como você diz, isso da gente ter momentos para isso. Só que vejo importante para a gente como adulto, e comentei isso em alguma troca, eu acho que anunciando a live, inclusive, que eu entendo que você tem o teu olhar e a tua fala voltada para a criança, para a educação infantil, só que eu aprendo muito de mim, ou seja, te escutando e percebendo, ou seja, ações minhas, porque eu não vejo como a gente vai conseguir fazer isso com as crianças se a gente não fizer conosco. Então, o que eu coloco aqui de reflexão para os pais que estão aqui, para os adultos que estão aqui, é o quanto de tempo a gente tem ficado de fato nisso e como a gente tem usado a tecnologia. Outro dia, um lama, que eu gosto bastante, falava a respeito de, justamente na pandemia, como várias empresas viram, e aqui dando uma outra perspectiva, de como era interessante manter tudo online, inclusive pelos custos. E aí ele dizia, mas vem cá, e o cheiro que a gente sente do outro, porque a gente é animal, não mestre aí, a gente é animal e a gente percebe o que o outro, de alguma forma, está sentindo em função do cheiro que ele está exalando. E aí, como que é essa troca do olhar de quem está ali realmente na frente e que está vibrando ou intenso ou simplesmente mórbido, porque a vida já se retirou daquele corpo por falta de paixões e de encantamento, e tudo isso vai sendo substituído por algo, como você disse, amortece a gente. Então, embora você esteja e sempre receba isso de você com esse olhar para a criança e para a educação e do ponto de vista da escola, mas eu não deixo de pedir aqui para todo mundo que está ouvindo você nesse instante, para não se questionar. Porque as crianças, a gente está educando elas do jeito que a gente sabe fazer. Então, se a gente normaliza esse uso de celular, é óbvio que para a criança vai estar normalizado também. Então, se a gente não questiona, e eu noto que a gente tem uma ferramenta tão bonita, que é a nossa mente, e a gente tem deixado essa mente ser banalizada por tudo que distrai, em vez de por tudo que constrói, ela crescer. Então, eu coloco aqui realmente um chamado para a gente que está ouvindo, que tudo bem, a gente está falando da criança, mas e a gente? A gente ainda está perto da natureza?
A natureza tem valor para nós, para que a gente possa ensinar para o nosso filho, ou para a criança que está perto, para o nosso sobrinho, para quem quer que seja que veio depois da gente, que a natureza precisa ser preservada? E como que a gente consegue ensinar, Marcelo, para uma criança cuidar da natureza ou cuidar do mestre animal, se o cuidado depende do amor? E se aquele amor está ausente porque aquele amor está simplesmente substituído por uma empatia ou até simpatia por um objeto que aquela natureza e aquele ser se tornou. Então, assim, eu realmente peço para que a gente, enquanto adulto, a gente faça essas reflexões, porque a educação da criança, de alguma forma, ela vai ser uma extensão, me corrija, por favor, Marcelo, de quem a gente é. E se a gente não olhar para quem a gente é, a criança sozinha, ela vai ter que se defender da gente. E geralmente a gente tende a ganhar. Porque a gente usa de subterfúgios como mentira. Por exemplo, a criança não quer mais comer carne. Ela sabe que é o mestre animal. E os pais falam, não, mas isso daqui pode, porque é de outro jeito. A criança ela não quer mais ter aquela brincadeira de que é violenta ou qualquer coisa que... E os pais, não, mas é assim, você tem que ser competitivo, você tem que só olhar para você, porque o mundo é assim, meu filho. E daí a gente não entende como o mundo é o mundo. Então, Marcelo, eu peço licença para essa fala aqui, peço licença para minha intensidade também, porque eu te vejo uma pessoa tão centrada, tão no prumo, e eu vou explodindo com toda a intensidade daqui, me peço licença para isso, porque de novo, a gente aqui, a gente vê um mundo com olhos que é como se o mundo estivesse gritando para nós, é uma emergência. E quando a gente entra na casa de alguém e de repente a gente vê que tem uma panela queimando, a gente fala, desculpa interromper, mas eu acho que ficou alguma coisa no fogo. Mas quando a gente entra na casa de alguém e a gente vê que tem um cômodo em chamas, a gente não pede licença para conversar, a gente começa a tirar as pessoas da casa, os mestres animais da casa. E o que está acontecendo nesse momento é uma situação que pede essa intensidade. Então, outra vez, eu peço licença para que a gente possa... E peço essa licença humildemente, para que a gente possa escutar a fala do Marcelo e questionar como a gente, como adulto, tem vivido. Se a nossa criança interior está em dia com a gente, se ela se envergonha da gente, como se fala por aí, ou se ela se orgulha da gente. Enfim, Marcelo, acabei me estendendo muito aqui na minha fala e nas minhas intensidades. Né? Eu eu só agradeço. Você e todos os seres que estão ao seu lado são importantes para o mundo e importantes para a infância que não é um tempo e espaço localizado no passado. A infância é um tempo e espaço que habita a nossa fala, que habita o nosso viver. Então, somos infantis na escuta e nessa presença aqui com você. Agradeço muito, querida. Bom, eu fico aqui com o sonho de realmente poder, de alguma forma, concretizar alguma coisa, alguma presença tua. Tem algumas pessoas por aqui que vão escutar essa live que já estiveram nas vivências do Centro Educacional, aonde a gente tem a vivência para a criança e tem a vivência também para os pais, ou a vivência para os educadores. E aí acontece, Marcela, uma coisa bem interessante, que a gente falou um pouco daqui da questão dos privilégios, é algo que a gente, tanto o Vitor quanto eu, a gente sempre, de alguma maneira, tem no coração. A educação não pode ser um privilégio, eu tenho certeza que você concorda com isso. Educar não pode ser um privilégio. Educação não pode estar voltada ao poder aquisitivo que as pessoas têm. A educação é um direito, assim como a gente precisa falar da saúde pública como direito, ou seja, não é alguma coisa que, bom, a saúde pública é o resto para quem não tem como acessar. A gente precisa outra vez rever tudo isso. E dentro desse programa, a gente tem aqui as vivências para pais que podem pagar. Então, esses pais, eles terminam por financiar a vinda de comunidades periféricas, para que educadores venham dessas comunidades também, que essas crianças tenham a mesma oportunidade que crianças ditas privilegiadas, que se a gente pensar a criança num âmbito mais puro, todas elas são privilegiadas, né? Mas colocando em coisas do mundo. Então, eu realmente sonho que você possa fazer parte disso, tanto para as crianças, para os educadores, para os pais, para nós que aprendemos tanto de você também, como corpo do Vale da Rainha, para os próprios mestres animais, que a tua família possa estar. Então, é um desejo que realmente eu deixo registrado aqui. Tenho certeza que muitas pessoas, que representam o desejo de muitas pessoas do nosso círculo. E quero te pedir aqui para você deixar uma mensagem final de tantos assuntos que foram abordados aqui e
que tem tanta profundidade. Às vezes eu fico pensando em tudo que a gente falou, a gente poderia fazer lives separadas só de alguns dos assuntos, e as lives poderiam durar 2 horas e ainda teria assunto que ficaria de trás. Enfim, passo para você com muita gratidão por tudo que você ensina. Patrícia, eu já estou aí com vocês, pode contar comigo. Um dia será presencialmente, por enquanto é de coração virtual. Eu quero dizer para as pessoas, e eu gostaria que as pessoas, na verdade, olhassem para fora, né? E olhassem para fora delas e enxergassem dentro delas. Eu queria que o fora fosse o espelho daquilo que está dentro de nós, porque está em nós. Eu não estou falando aqui de uma essência boa, mas eu estou falando aqui de uma vontade de fazer o bem, de uma vontade de estar no grupo. A gente não vai conseguir mudar nada se a gente não se mudar. A gente não vai conseguir impactar ninguém se a gente não der sentido à nossa vida. Dar sentido à nossa vida significa também transformar aquilo que é cotidiano, maçante, rotineiro, engrandecendo esse momento para conseguir agradecer a experiência do viver, né? É isso. Eu só posso desejar amor para quem assistiu a gente aqui, para quem dispôs o coração em forma de escuta para ouvir aquilo que a gente falou. Obrigado por todos os espaços abertos hoje. Marcelo, que seja só o começo. Ó, aqui. Um beijo para todo mundo que está aí, para todos os seres. Que você tenha boas noites de sono. Sim, estamos precisando aqui. Muita gratidão. E Marcelo, eu peço aqui, a gente sempre no começo e no final faz algum cântico, e eu coloco sempre esses espaços como se fosse um momento, um segundo de suspensão, até para a gente assimilar tudo que foi dito, de alguma forma deixar, sabe, não desligar o aparelho e já sair para a próxima atividade, já sair correndo para o próximo. Então peço licença, ainda que seja de repente alguma coisa um pouco diferente, e só deixar minha gratidão aqui por você, por cada um que ouviu e por cada um que leva essa mensagem, tantas mensagens adiante. Graças, Marcelo, de verdade, graças a cada um. Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai me guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. E que nos cure da ignorância e do egoísmo. Graças, querido. Um grande beijo para você, para tua família, e que a gente possa continuar juntos nessa missão. Graças a todos que estiveram com a gente.